Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que esse vídeo chegar até você. Quero compartilhar uma palavra que o Espírito de Deus entregou ao meu coração nesse domingo passado, ministrando e compartilhando aí no Rio de Janeiro com os irmãos. Palavra do Senhor no texto da pesca maravilhosa, dali o Espírito Santo desencadeou no meu interior, eu acredito e chamo de uma revelação que dele veio. Aconteceu que, apertando o povo a Jesus para ouvir a palavra de Deus, o povo tem que me apertar para ouvir a palavra de Deus e não murmuração e reclamação e meus questionamentos. O povo deve te apertar para ouvir a palavra de Deus e não nada pessoal. E estava ali um barco ao lado de Genazaré. E ao entrar no barco, os pescadores, havendo decidido eles que estavam não muito longe da praia. E Jesus entrou no barco, e era o barco de Simão Pedro, e pediu que ele levasse o barco um pouco mais adiante e ensinava do barco as multidões. Quando Jesus acabou de falar, pediu que o barco fosse para dentro um pouco do mar, e o Senhor disse a Pedro: lança a rede para pescar. Pedro respondeu: havemos trabalhado a noite toda e nada apanhamos. Mas sob a sua palavra, sob a tua palavra, assim agiremos. E assim o fez, e apanharam tão grande quantidade de peixe que as redes arrebentavam-se. E neste texto, quando Pedro volta-se para Jesus, ele inclina e arrepende e diz e reconhece: afasta-te de mim porque eu sou pecador. Tremenda o texto, tremenda a palavra do Senhor. Os discípulos nada apanharam durante toda a noite. E amanhã, pela manhã, Jesus, apertado pela multidão, escolhe o barco de Pedro. Querido, Jesus escolheu o seu barco, Jesus escolheu a sua casa, Jesus escolheu a sua vida para entrar e ministrar nela. E pode ser que você diga como Pedro disse: as redes, a minha vida, o meu casamento, as minhas finanças estão se rompendo e precisaram de ajuda. Pedro clamou aos outros barcos que viessem ajudá-los, pois estavam a ponto de afundar. O texto diz a ponto de afundar. Talvez no meio de uma bênção aparente, suas redes estejam se rompendo, seu casamento esteja se rompendo, seu interior, suas emoções estejam dilaceradas e se rompendo. E pediram ao Senhor a orientação através da palavra. E o Senhor ministrou o que aos discípulos? Obviamente, com certeza, o Senhor ministrou acerca do reino eterno, do poder de Deus, da sua glória e de tudo mais. Não obstante disso, os discípulos parece que não entenderam durante os 3 anos e meio com o Senhor, parece que eles não entenderam toda a revelação. Por quê? Após o término do ministério do Senhor, dos seus 3 anos e meio de ministério, essa mesma história acontece, só que é relatada por João, no capítulo 21 da Escritura, Evangelho de João. Após 3 anos e meio de muito ensino, de muita palavra, revelação, milagres sobrenaturais, o Senhor ausenta-se deles, pois ele havia sido crucificado, morto e sepultado. Ele sobe ao Pai e aparece aos discípulos até o dia ali, se cumprindo por 40 dias, foi visto pelos irmãos, e se cumpre em Pentecostes as aparições do Senhor, as manifestações da sua glória. O Senhor então morre e ressuscita. Pedro, resoluto, decidido, acabrunhado, cheio talvez de angústia, cheio talvez de pensamentos humanos, de lógicas, de razão, de questionamentos da sua brutalidade, do seu ímpeto. Pedro era impetuoso, sanguíneo. Pedro disse: eu vou pescar. 3 anos e meio, nada adiantou, ele morreu, ele se ausentou, nós vimos, alguém viu, mas ele já se ausentou. Eu vou pescar, pois nada acontece. Na primeira multiplicação da pesca maravilhosa, as redes se romperam. Eles estavam com as vidas precisando de um impacto,
sobrenatural final, o toque final, o toque derradeiro da glória do Senhor. E aqui em João capítulo 21, Jesus aparece a eles. Pedro diz aos discípulos, João capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 12, você leia e confira na palavra. Pedro diz, eu vou pescar. Os outros discípulos disseram, nós também vamos. E foram para o lago, mar de Tiberíades, e passaram toda a noite como da primeira vez, e nada apanharam. Jesus, ressurreto, aparece na praia. E João, o discípulo a quem Jesus amava, olha na praia e diz, é o Senhor. Viram Jesus. E ele, da praia, ele pergunta, filhos, tendes alguma coisa para comer? Que coisa tremenda! O Rei da Glória, o que multiplica peixe e pão, humildemente perguntando a eles, vocês têm alguma coisa para comer? Nesta manhã, nesta tarde, noite, o Rei da Glória, o Senhor de toda a glória, pergunta humildemente para você, tem alguma coisa para comer na tua casa? Você tem algo para me dar? Humildemente, porque o Senhor quer que eu também me humilhe, que eu seja humilde no meu ministério, não arrogante e prepotente. E ele pergunta da praia, filhos, tendes alguma coisa para comer? E eles respondem, não, a noite toda e nada apanhamos. E lá da praia, Jesus diz, jogue a rede para o lado direito. Queridos, em Mateus 25, Jesus contou sobre a vida do reino eterno. Ele diz, quando o Rei da Glória se manifestar, ele colocará os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. Pois eu tive fome, me destes de comer, estava nu, me destes o de vestir, eu estava preso e fostes me visitar. E irão os da esquerda, não seja da esquerda, os da esquerda irão para o tormento eterno, e os da direita para a glória eterna. Mateus 25, queridos, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele viu o céu aberto. Estevão não fitou as pedradas, as críticas, as alfinetadas. Estevão não olhou os algozes. Estevão olhou o céu aberto e fitou o céu e disse, eu vejo o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso. Jesus diz, jogue a rede à direita. E eles jogaram a rede à direita do barco e apanharam 153 grandes peixes. João disse então, é o Senhor, porque os olhos estavam vendados, obscuros, olhos estavam embotados, talvez obcecados pela tragédia, a obsessão do trágico, obcecados pela tragédia da cruz, da crucificação, da perseguição, e eles não reconheceram que era o Senhor. Obcecado com alguma tragédia que te aconteceu, alguma luta, algum ataque, você não consegue ver que é o Senhor que está à tua volta. Então, João diz, é o Senhor. E Pedro então cinge, porque ele estava desnudo, porque ele estava com os olhos obscuros, e os seus olhos foram abertos, e Pedro se lança nas águas profundas do mar da Galileia, do mar de Tiberíades, e Pedro então vai ao encontro do Senhor. Meu querido, se o Senhor abriu os seus olhos nesta manhã, se o Senhor abriu os seus olhos nesse instante, mergulha na palavra, mergulha no sobrenatural, mergulha nas ondas de Deus, mergulha no poder do Espírito Santo, mergulha, não fique aí no ostracismo da sua luta, da sua angústia, não, mergulha, porque ele tem algo que vai te surpreender. Quando chegou na praia, Pedro, ele olhou, o Senhor estava com peixe assado, pão assado, em cima de fogo, brasas. Pedro não entendeu nada. Como pode ele aqui, essa madrugadinha, estar com fogo, peixe, pão assando? E Jesus deve ter olhado bem no rosto de Pedro. Pedro olhou no fogo, olhou o pão. Pedro disse, ele está me surpreendendo. Mergulha, abaixo, canaro, assúria, andeimalas. Mergulha no poder do Espírito Santo, entra no fogo na unção de Pentecostes. O peixe simboliza a vida e a multiplicação, o pão simboliza a fartura, o fogo que estava ali, já na beira da praia, é Pentecostes, é o fogo do Espírito Santo que vem e ele tem esse fogo para me dar e colocar na tua vida. Não crê nisso? Você não crê que ali, na beira da praia, Jesus toma uma pedra e diz, transforme-se em pão? Você não crê que ali na beira da praia, ele com todo o poder, toda a autoridade que foi dada, ele diz simplesmente, haja fogo? Você não crê que simplesmente ali, ele toma uma pedra e diz, daqui,
Pão transforma-se em pão. Lá na tentação, o diabo quis que ele transformasse pedra em pão. Ele não podia fazê-lo, mas ali ele fez, porque ele estava com toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, 18 a 20. Então ele multiplica, ele transforma pedra em pão, ele transforma teu coração empedernido nesta hora, ele transforma teu coração endurecido pelas traições, angústias, mentiras, desprezos, abandono, traição ministerial. Ele transforma o meu coração. Receba dele nesta hora e abrasa o fogo que estava ali. É Pentecostes. É a unção, é o renovo. Receba a unção do Espírito Santo, receba o fogo de glória, mergulha na profundeza da palavra, saia desse ostracismo, saia dessa posição que limita e bloqueia você no reino eterno de Deus. O Senhor disse: traga alguma coisa que vocês têm. Jesus surpreendeu Pedro, Jesus surpreendeu os discípulos, e eles estavam com peixe nas redes, mas ele já tinha. Ofereça a ele o que você tem, mas ele está além de você e de mim, e ele já está preparando ministerialmente um milagre financeiro na tua conta, um milagre na tua casa, no teu casamento. Pedro olhou, viu, não entendeu nada. E ele diz: traga alguma coisa. Pedro, apressado, correu no barco, pulou dentro e foi puxando a rede cheia de 153 grandes peixes. Por serem tão grandes e tão cheia a rede, ela não mais se rompeu. Está escrito aqui, em João 21, as redes não se romperam mais. Querido, querida, entra no sobrenatural de Deus. Mergulha na palavra. Entra no poder sobrenatural do Espírito Santo. Ali na beira da praia, no mar de Tiberíades, Jesus tinha pão, peixe e fogo. Ele tem vida, ele tem multiplicação e ele tem a unção de Pentecostes, a unção do Espírito Santo para derramar sobre a tua vida e a minha vida. Não limite o poder de Deus. Jesus transformou pedra em pão. Ele derramou. Ah, pastor, eu não creio que aquele fogo é um fogo de Deus, que Jesus simplesmente fez com que fogo brotasse. Então me explica, meu querido, como que apareceu fogo sobre a cabeça de 120 pessoas no cenáculo em Pentecostes? Explique-me isso. Desceu fogo e foram vistas línguas de fogo sobre a cabeça de 120 irmãos. Em nome de Jesus, receba nesta hora, receba agora, seja visitado pelo fogo, pela unção de Pentecostes. Eu profetizo na tua vida, na minha vida, no meu ministério, no ministério da igreja do Rio de Janeiro, do Japão, na igreja espalhada pelo Brasil, uma unção sobrenatural de Deus. Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Vá na direção dele, faça como Pedro, como os discípulos, volte para a direção dele. Ele tem tudo preparado e ele vai te surpreender. Senhor, em nome de Jesus, que eu não limite o teu poder, que eu não fique, Senhor, só na letra, pois a letra mata. Que eu esteja, Senhor, com a unção do Espírito Santo, mergulhando no todo, no sobrenatural da tua palavra. Que o meu irmão e a minha irmã receba nesta hora o poder miraculoso, o poder sobrenatural que o meu rei, o nosso Senhor tem para nos dar. Um grande beijo. Fique na paz do Senhor Jesus.